Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui gravando mais uma vez, aqui falando sobre o nosso querido futebol brasileiro e muitas vezes falando um pouco também do que acontece no mundo da bola. Eu sou o Arthur Bernardes, esse aqui é o meu canal, Arthur Bernardes Coach, no YouTube. Se você gostar aqui do que a gente vai comentar aqui, se você puder dar um like aí, se inscrever, compartilhar com seus amigos, vai ser muito legal. Eu gostaria hoje de falar sobre a situação que o Flamengo vive, né? O Flamengo é sempre um clube expoente, um clube que está sempre em evidência, seja para notícia boa ou ruim, mas é sempre um clube que apresenta sempre novidades, seja no campo técnico, tático, arquibancada, tudo tem Flamengo, onde o Flamengo está tem muito movimento, né? E o momento que o Flamengo está vivendo com relação ao seu índice técnico, depois da saída do Dorival, ela criou uma série de polêmicas, principalmente porque depois da derrota do Flamengo para o Palmeiras, a credibilidade da equipe cai um pouco, embora tenha sido por um jogo só. E logo depois teve o Mundial e o Flamengo perde para o Hilal. E todos esses aspectos aqui criam uma expectativa negativa com relação ao novo comando que foi trocado, e as razões só o clube que sabe porque trocou, são razões técnicas ou de afinidade, afetividade, nós não sabemos, nós não estamos lá dentro para saber. O fato é que o que acontece dentro de um grupo quando você troca muito os treinadores? Existe todo um programa que é realizado numa pré-temporada para você começar a atingir as etapas. Um campeonato carioca, um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, né? Todas essas competições que são de alto nível, elas têm uma certa dificuldade para estabelecer a pré-temporada, porque o tempo não é um tempo hábil. Então há de se ter uma habilidade muito grande para tratar esse assunto. Quando você termina uma competição em que você foi vitorioso e você faz a troca da comissão, isso gera um certo tempo para adaptação. Você recorda do Atlético Mineiro, quando foi campeão brasileiro, fez uma campanha irretocável com o Cuca, e logo depois ele saiu, não foi uma questão, foi uma questão pessoal, ele quis sair, e aí veio o turco Mohamed, que falam Mohamed, mas a pronúncia em árabe é Mohamed, né? E ele fez o trabalho que ele pôde fazer, e no final o Cuca voltou e aconteceu uma série de desajustes, dando no final do ano agora, de 2022, o Cuca saiu e já tem um outro treinador lá. O que acontece na cabeça dos dois atletas? Nós temos uma condição de criar uma série de janelas dentro do cérebro do atleta, no nosso também, são bilhões e bilhões de informações que nós recebemos. Parece que são 83 bilhões de células no cérebro da gente. Você imagina, quando você começa a trocar todo o teu sistema, você começa a mexer um treinador com uma ideia, outro treinador com uma outra ideia, você imagina como é que pode codificar na cabeça do atleta tudo isso. Ele leva um tempo para aprender, para, o que esse cara quer? Então o atleta brasileiro, ele tem até, pela própria cultura, um certo facilitador para se adaptar às situações que acontecem quando há uma troca de treinador. Então, até na hora da troca do treinador, você tem que pensar bem se ele está muito próximo daquele que foi vencedor e saiu ou não. Então, todos esses aspectos, às vezes você troca o treinador porque o resultado não é bom, às vezes você troca o treinador por uma questão de o resultado está indo bem, mas o afetivo, o relacionamento interpessoal com o grupo não é bom. Às vezes há um problema com a imprensa, com a mídia de uma maneira geral, ou seja, tem várias razões para você tirar e mudar o comando técnico. Então, hoje, o que eu estou querendo onde eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar ao seguinte, que há uma dificuldade muito grande de você agregar informações no cérebro dos atletas e ele te der o resultado que você quer o mais rápido possível. É difícil, mesmo o grupo sendo um grupo talentoso, como é o caso do Flamengo. Você pega aqui, compara o Flamengo, a performance do Flamengo e a do Palmeiras. Elas são equivalentes, mas o Palmeiras vem com o seu mesmo comando técnico há quantos anos? 3 anos? Vai para o 4º ano, se eu não estou equivocado. O Flamengo já oscilou, já teve o Paulo Souza, saiu,
aí veio o Dorival, saiu, agora tem o Vitor Pereira. Então essa oscilação aqui, depois do Jorge Jesus, ela é proveniente de uma série de circunstâncias que acontecem dentro do clube. E isso, para uma equipe de futebol, ou uma equipe, de uma maneira geral, em alta performance, afeta muito, porque vem outras ideias. Não, eu prefiro jogar com 3 zagueiros. Aí o outro, não, eu prefiro jogar com um 4-2-3-1, por exemplo. Então, houve mudanças que o Everton Ribeiro passou por esse processo, trouxeram o Everton Ribeiro na época do Paulo Souza como um ala pelo lado esquerdo, aí fizeram o Davi Luiz, o Felipe Luiz como um terceiro zagueiro, ou seja, as ideias vão mudando e o atleta tem que tentar se adaptar, mas chega uma hora que o cérebro dele não codifica aquelas informações. O que aconteceu agora com o Vitor Pereira, nesse jogo com Volta Redonda, que foi ontem? Ele tirou o Everton Ribeiro, de acordo com as informações, nós não sabemos o que foi, não foi o treinador que falou exatamente, mas ele quis dizer o seguinte, que ele precisava de um time que marcasse melhor os corredores. E o corredor direito talvez era a maior preocupação, por onde joga o Everton Ribeiro. E por conta das circunstâncias, por sinal é bom frisar que o Volta Redonda, uma equipe muito bem treinada, né, parabenizar o comando técnico da equipe do Volta Redonda, fez um trabalho espetacular. E aí o Flamengo teve algumas dificuldades, haja vista que o próprio Volta Redonda abriu o placar, sofreu a derrota. Evidentemente que o Flamengo tem muito mais recurso, aporte financeiro, jogadores de alto nível, jogadores de nível de seleção, e o Volta Redonda fez um jogaço, no meu conceito, fez um jogo primoroso no aspecto defensivo, organização tática, os atletas não temeram os atletas do Flamengo, fizeram jogadas individuais, 1 para 1, teve marcação, pressão alta, enfim, uma equipe muito bem treinada com confiança, que esse é o fator mais importante num atleta, em uma pessoa, é ter confiança. E eu vi o Flamengo um pouco confuso. E aí o Everton Ribeiro volta no segundo tempo, entra no intervalo, e aí muda toda a cara do jogo. Ou seja, tem atletas que eles têm uma forma de jogar que ela é eficiente, essencial e preponderante para você ter o resultado. E o Everton Ribeiro é esse jogo, assim como é o caso do próprio Arrascaeta. Então, ontem a equipe do Flamengo fez um jogo no segundo tempo que matou, né, quando chegou o momento certo, com o espaço do Everton Ribeiro, deu outra cara à equipe. Eu não sei, talvez o Vitor Pereira esteja muito pressionado pela situação, com certeza está. Trabalhar no Flamengo não é fácil, e aí ele encontrou uma saída para tentar dar uma mudada em alguma coisa, porque provavelmente o gringo lá deve estar pressionando, né, para poder jogar, e aí ele achou uma maneira de tirar um pouco o Everton Ribeiro e depois colocou, e ficou mais uma vez comprovado que o Everton Ribeiro é um jogador extremamente importante dentro do sistema, e os próprios atletas sabem da importância que ele tem, ele do Arrascaeta. São 2 jogadores que ainda vão trabalhar muito pelo Flamengo e, enfim, eu acho que isso organiza muito e acalma um pouco a atmosfera negativa que estava acontecendo dentro do Flamengo. Então, ainda tem muita coisa, tem uma Recopa agora, se eu não estou enganado, tem mais uma série de coisas para acontecer, e se o Vitor Pereira não tiver habilidade para lidar com esse momento, não tiver realmente uma cabeça privilegiada, ele pode sofrer algumas derrotas, isso pode atrapalhar o projeto que ele tem para o Flamengo. Era isso que eu queria falar um pouquinho do Flamengo. Se você puder, se inscreva aqui no meu canal, dá um like aí, como eu falei no início, e se a gente, sem a tua participação, a gente não significa nada. Você é que pode me ajudar a alavancar o canal, tá bom? Eu tenho aí para daqui a pouco, eu vou fazer uma gravação sobre o Pelé de novo, Pelé e Messi, Neymar, esses grandes ídolos do futebol brasileiro, mas o Pelé merece um registro maior. No meu próximo vídeo eu vou tentar falar aqui algumas coisas sobre o Pelé, coisas que a gente vai descobrindo, né? Depois que aconteceu essa infelicidade, perdemos o nosso atleta do século, né? E o maior jogador de todos os tempos do futebol mundial. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e estou aqui prazerosamente falando com vocês mais uma vez. Tchau, tchau.